Eu lembro de uma história até que o Adalberto contou, que tinha uma moça, uma mulher, que tinha muito problema no trabalho, né? Ela tinha muito problema no trabalho, principalmente quando ela tinha algumas chefes ou superiores ou gerentes, e às vezes ela passava de trabalho em trabalho, ela não conseguia ficar muito tempo em cada trabalho, e ela sentia que sempre a chefe, a superior ou a gerente ficava sempre muito de marcação com ela, né? Então, parece que a chefe ficava em cima, ela não podia fazer nada e ficava sempre jogando contra ela e ela tinha muita dificuldade. E aí ela não aguentava aquele trabalho, acabava indo para o outro e de repente encontrava às vezes uma chefe que também era muito injusta, que era muito severa, que era muito complicada com ela, e essa era uma grande dificuldade porque ela não conseguia se estabelecer em nenhum trabalho. E aí quando no processo lá, né, o Adalberto foi aprofundando mais com ela e chegou à origem de uma questão familiar. E aí ela estava falando de um tema de uma dificuldade no trabalho, mas o Adalberto foi perguntar, tá, como é que era a relação em casa, como era a relação com a família, qual era a relação com a mãe. E aí quando tocou no assunto da mãe, ela já trouxe uma emoção muito forte, e aí falou, não, minha mãe era muito ruim comigo, a minha mãe me batia muito, me fazia passar vergonha na frente das pessoas, e ela era muito severa, ela é muito violenta nas suas correções, e eu tenho uma mágoa muito grande com a minha mãe, que na época inclusive já era até falecida, mas só de tocar no assunto deixava ela muito abalada. E aí chegou-se então a uma conclusão que às vezes quando ela estava no trabalho e ela ia se relacionar com alguém que tinha uma posição hierárquica ali acima da dela, uma chefe, uma gerente, uma supervisora, ela às vezes não enxergava a chefe, a gerente, a supervisora, mas ela enxergava a mãe dela. E aí, como ela tinha uma grande dificuldade com a mãe dela, qualquer coisa que elas falavam, parece que ela já se sentia muito abalada, já se sentia muito tocada, já se sentia muito ferida. Então, um dos trabalhos foi justamente para que ela conseguisse perdoar a mãe, né? Por que eu estou contando essa história? Justamente que ela conseguisse perdoar a mãe. E aí, com essa ideia, né, do perder e doar, toda aquela mágoa, aquele rancor, e claro, de algo que ela sofreu, que foi muito sofrido na vida dela, e talvez até que contribuiu para as dificuldades que ela foi tendo no trabalho. Mas depois o Adalberto foi perguntando, e aí ela foi falando, nossa, mas agora que eu estou lembrando, eu lembro que a minha avó, com a minha mãe, ela foi ainda pior do que a minha mãe foi com a gente, do que a nossa mãe foi com a gente. Eu lembro da minha mãe, dos meus tios e tias contarem que a minha avó pegava eles e deixava eles amarrados na árvore e batia e saía e eles ficavam lá amarrados, e ela era ainda mais violenta, mais autoritária ainda, e de repente ela começou a compreender que talvez aquilo que a mãe dela fez com ela e com os irmãos foi talvez o melhor que ela pôde em relação à própria educação que ela teve, a própria referência que ela teve com a mãe, né, ou com a avó. E quando ela conseguiu compreender a mãe, ela conseguiu, de alguma forma, diluir aquela mágoa, aquela dor, aquele ressentimento todo e conseguiu perdoar a mãe. E mesmo a mãe tendo já falecido, para ela foi um grande alívio, como se ela tivesse feito uma limpeza, tirado uma tonelada das costas. E provavelmente, por consequência, ela ainda teve talvez relações profissionais ou do trabalho ainda muito mais salutares, ainda muito mais saudáveis.